presença do Bruno Pereira aqui no programa, no Arapuã Verdade. Outras mensagens também aí, elogiando aí o Bruno, que faz os 60 minutos, com o Fernando Braz e o Rulinei Araújo. Lembrar que eu acabei de receber uma foto aqui, Braz. A gente tá no ar, não é isso? A partir de agora, é bom sempre avisar, a partir de agora a gente tá falando também aí pro telespectador da TV Arapuã, tá? Você que tá acompanhando aí, tava com o Samuca Duarte no Cidade em Ação e agora tá aqui conosco, excepcionalmente hoje o programa Rede Verdade sendo feito aqui dos estúdios do Arapuã Verdade. Você vai acompanhar nosso bate-papo aqui com o psicólogo Lucílvio Silva, está aqui para falar dentro da nossa sequência de entrevistas sobre o Setembro Amarelo, tá? Só para registrar aqui, Braz, uma foto que recebi da imagem dos postes e dos fios que estão em João Pessoa. Tem algo que precisa ser mexido. Se a gente dá uma olhadinha pra cima em João Pessoa, é um verdadeiro ninho de rato. Um ninho de rato. Um ninho de rato. Rodando um negócio feio de se ver. É um debate pra próxima semana a gente trazer aqui. Mas vamos de tete a tete? Vamos a isso? Tete a tete. Tete a tete com a verdade. Falou, tá gravado. Tete a tete. Perguntas sem censuras. Respostas sem medo da verdade. Bom, e no tete a tete de hoje, o Lucílvio Silva deixou um tempo da sexta-feira dele que não foi imprensado. Ele que estava aí com agenda, atende pacientes, Bruno Pereira e Fernando Braz aí atendendo no dia de hoje. Ele é psicólogo clínico, com atenção especial para a escuta de homens, inclusive, né? E realizando grupos e oficinas envolvendo corpo e sentido. Foi da Coordenação de Saúde Mental do Estado, aqui do Governo do Estado, da Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba, e está aqui conosco dentro dessa sequência de entrevistas que a gente tem feito com psicólogos e profissionais da saúde mental durante o Setembro Amarelo. Lucílvio, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Arapuã Verdade e ao Rede Verdade da TV Arapuã. Posso? Boa tarde a todos e a todas. Eu acho que é bem importante ocupar esses espaços, né? Apesar da agenda hoje, de todos os compromissos pessoais que a gente tem, né? Os compromissos com cuidado mesmo, da gente poder achar esse tempo, da gente poder discutir e deixar a população, assim, mais ciente até de como a gente promover esse cuidado, né? Um prazer estar aqui e agradeço. Bom demais. Vamos começar aí para ter uma leitura geral, um diagnóstico, assim, é um assunto muito complexo, a questão do suicídio e a luta pela prevenção dele. Qual é o diagnóstico que a gente tem hoje, assim, qual é o retrato que a gente tem de país mesmo? O público masculino é um público mais vulnerável, assim, os números apontam o quê, Lucílvio? Bom, a gente pode fazer várias análises nesse sentido, né? Hoje a gente pode dizer sim, que o público masculino é mais vulnerável porque até é o público que menos pede ajuda, não é? O sujeito homem, a nossa sociedade ainda, pelo machismo mesmo, por ser uma sociedade machista e dentro do machismo ter essa dificuldade que o homem admita que precisa de ajuda, se torna mais difícil de chegar a pedir. A mulher se cuida um pouco mais, então a mulher consegue acessar um pouco mais essa fragilidade. Então o homem, quando vem pedir ajuda, seja na parte orgânica ou já está nas últimas, e na parte da saúde mental, aí você imagina, né? Se sente realmente aquele que precisa ser o super o tempo todo. Mas a história que você falou, a expressão é chegar às últimas, né? De a gente tratando assim do último ato, né? De um momento difícil, que é, né? O ato do suicídio, chegando a essas últimas. O homem também tem mais essa resistência? Essa tendência, na verdade, sim. Eu já tinha lido em algum local que, na verdade, para o cometimento, assim, você precisa ter a vontade de morrer, mas também a vontade de matar, né? É uma junção, né? Pensa o seguinte: quem é que tem menos tolerância a se frustrar? Quem é que tem menos tolerância? Quem é que tolera menos frustração, tolera menos um não hoje na sociedade? Eu ia dizer assim, então, humanamente falando, eu ia dizer as crianças, porque elas estão aprendendo dentro da nossa sociedade, as mulheres estão mais propensas a até lidarem melhor com a questão de uma adaptação da vida. Superações. Os homens não, os homens são muito mais difíceis de receber um não e de se adaptar. Então, assim... Isso vem da onde? É da presunção? É do que? Vem da onde? Assim, Isso vem de uma cultura que a gente absorve, não é? Durante muitos anos. Talvez ultimamente a gente tem conseguido fazer, como esse momento, discussões para quebrar um pouquinho esse estigma,
Tanto é que, assim, eu hoje cuido de homens, porque, assim, sou um cuidador, sou um psicólogo, também homem. Quando os homens pedem ajuda, querem logo uma referência masculina. Eu vou me tratar, mas só quero me tratar se for porque não quer homem. abrir suas fraquezas para uma mulher. Até isso tem uma dificuldade. Isso é machismo também, né? Isso é machismo, isso é dentro de uma cultura que é difícil de ser absorvida também. Então, assim, para pedir ajuda, ele ainda não admite que seja cuidado. Poucos admitem, mas muitos não admitem que sejam cuidados por uma mulher. Tanto é que eu promovo um grupo de conversa, de autoajuda, e através desse grupo, né, a gente fez esse grupo algumas vezes, desse grupo é que esses homens começam a falar e se permitir, primeiro reconhecer que precisam de ajuda. Poxa, eu preciso pedir ajuda. Eu preciso reconhecer que tem alguma coisa que eu não dou conta sozinho. Então, isso já é alarmante. Então, a sociedade que não foi preparada para receber um não, para se frustrar, hoje como um todo, é uma sociedade que padece um pouco mais. Então, assim, muita gente que decide ou faz uma opção impulsiva pela morte é porque está de certa forma, se defrontando com uma situação que acha que é tão limite, que é tão definitiva, que não consegue se adaptar em relação a isso. Qual é o grau de... Vai fazer Bruno. Sobre essa questão das barreiras que ainda existem, da população procurar o serviço de psicologia e também de psiquiatria, existe essa barreira que é gritante no nosso país. Inclusive, a Organização Pan-Americana de Saúde, em um estudo recente, demonstrou que o Brasil é um dos países onde mais se cresce o número de pessoas ansiosas e depressivas. Tratar desse tema de forma mais enfática, apenas no mês de setembro, não mostra uma omissão por parte dos nossos governantes? Eu concordo em parte, e assim, a gente pode dizer o seguinte, quando a gente fala em Setembro Amarelo, né, nós somos, sempre que a gente ocupa os espaços para a gente discutir, a gente começa a desconstruir essa história que saúde mental é só em setembro e é só amarelo. Saúde mental é de janeiro a janeiro. Ou a gente cria uma política que realmente consiga permanecer e ser possível dentro da rede, ou a gente não dá conta só no setembro. Porque até se a gente for pensar, o mês mais perigoso para a gente pensar em suicídio, talvez seja dezembro. Isso. Porque dezembro a gente tem uma ideia que a gente tem que ter cumprido uma tarefa enorme de viver um durante ano, todo se o realizar, com aquela lista de planos. bater metas, e quando a gente percebe questões emotivas e emocionais percebe também, que a contagem está regressiva, que o tempo está acabando, nos dá uma angústia muito grande. E parece que todo mundo se tornou feliz e eu não. Então, isso já nos impacta de certa forma. Então, dezembro deveria ser um mês de alerta. Tem números sobre isso? Ou, na verdade, tem estatística sobre isso ou não? Se a gente fizer um estudo assim, sobre a busca até na clínica mesmo, ou até nos serviços, a gente vai perceber que no final do ano se aumenta muito. No período de festas, e principalmente festas que estão relacionadas a essas festas familiares e a mudança do tempo, como é a questão da finalização do ano, então isso se torna maior. Mas assim, a gente tem números a grosso modo sobre a cada ano, como são as tentativas, e a gente pode até conversar um pouquinho sobre esses números também. Pronto, pegando esse gancho da pergunta de Bruno aí, do ponto de vista de ações públicas, assim, do poder público, você que inclusive teve a experiência junto à Secretaria de Saúde do Estado, nosso aparato está preparado para esse cuidado ou não? Estamos muito longe de fazer essa assistência de forma mais profunda. Veja bem, o aparato, a tecnologia, o governo tem. Então, existe uma tecnologia chamada Rede de Atenção Psicossocial. Dentro dessa rede, tanto é que é uma rede, não é um serviço só. Quem está no centro e quem é o pilar dessa rede? É o Centro de Atenção Psicossocial, que é o famoso CAPS. Então, o CAPS está no pilar dessa rede. Mas, nessa rede, essa rede conta com a atenção básica, que é a porta de entrada do usuário. Quem está chegando, pedindo ajuda, entra pela atenção básica, que pode ser já atendido ali no ambulatório de saúde mental e pode ser encaminhado para um CAPS ou para outros serviços, como um hospital geral, para ter um atendimento mais eficaz, ou para outros serviços mais importantes. Mas existe essa rede, o aparato nós temos. Muitas vezes os governos é que desmontam ou não legitimam uma rede que é muito potente. Então, às vezes a gente confunde. A gente diz, por exemplo, o CAPS não está dando conta.
Não tem essa história do CAPS não dá conta. Até porque um CAPS sozinho realmente não dá conta. Um CAPS isolado não dá conta. Nenhuma caixinha vai dar conta. Como não vai ter um psicólogo que vai dar conta, nem um psiquiatra que vai dar conta. Mas nós temos uma rede de CAPS. A gente tem uma rede. Isso. Mas essa rede precisa ser munida de uma política que alimente e faça ela funcionar como precisa funcionar. Do jeito que está aí, não funciona. Hoje a rede, a gente pode dizer que a rede está um pouco precária. Capenga. Por quê? Porque a rede está sofrendo, porque existem usuários que hoje têm serviços que estão sem... Por exemplo, João Pessoa tem serviços que estão funcionando de maneira improvisada. Tem CAPs que deveriam ter sedes próprias, né? Já tiveram, hoje não tem sede próprias e eles precisam de sede própria, porque existe toda uma política, toda uma estratégia que acontece dentro dessas sedes. Então, eu não posso pegar uma tecnologia como um CAPS, que é complexa, e colocar num serviço como se fosse uma gambiarra. Então, assim, ele pode até funcionar meia boca, mas não funciona como o usuário precisa, não funciona como a rede precisa. Então, o Ministério da Saúde, antes mesmo da pandemia, já disse, um CAPS, em qualquer município, basta um CAPS, que já reduz consideravelmente o número de tentativas de suicídio. Olha só. Então, assim, quando a gente pensa em tecnologia, aí respondendo a sua pergunta, a tecnologia que permanece é essa tecnologia que está na rede de atenção psicossocial. Desde a atenção básica até as especialidades mais complexas, como os hospitais, as portas de entrada em hospital geral, não é? Em hospital geral. Então, assim, o Setembro Amarelo é importante, faz uma reflexão importante. Eu posso até comparar assim, existe um extintor, eu não sei se tem aqui nessa sala, mas existe uma tecnologia que é aquelas mangueirinhas que já estão prontas para, se o incêndio chegar, ela dispara. Essa tecnologia é preventiva. O extintor, ele vai fazer um barulho no momento, vai fazer um movimento no momento que é necessário, se tiver chama, mas assim, não é a tecnologia que resolve. Então, o Setembro Amarelo chama a atenção para a saúde mental, é importante porque a gente está aqui, como hoje, discutindo, a população tem uma possibilidade de discutir, mas assim, a gente precisa dessa tecnologia constante de janeiro a janeiro e investindo numa rede que é potente. Sobre a questão do suicídio, que é a questão que mais preocupa, a depressão leva geralmente para esse caminho. O Ministério da Saúde divulgou dados que no ano passado, Luiz, você tem uma ideia, são dados oficiais do Ministério da Saúde, cerca de 16 mil pessoas tiraram a vida, de uma média de 44 por dia no Brasil. É um número muito alto e ainda esses números são bem restritos, porque há inclusive controvérsia em relação a debater ou não esse assunto. Queria que você explicasse agora quais são as questões que levam o indivíduo a ter o início de uma depressão que possa chegar a tudo isso. Bom, só para você ter uma ideia, eu fui convidado para a abertura do Setembro Amarelo na semana passada pela equipe do Estado e tinham várias representações. E o tema que o Estado propôs para esse ano foi o seguinte: não existe cuidado em saúde mental sem combate à desigualdade social. Então, assim, hoje a gente não pode falar de Setembro Amarelo quando alguém está passando fome, por exemplo. A gente não pode falar de situações que são sofisticadas no âmbito da saúde mental se uma pessoa está sofrendo preconceito racial, se está sofrendo racismo, se está sofrendo uma discriminação e assim por diante. Então, as pessoas precisam ser cuidadas com condições de vida que sejam satisfatórias. Então, quando a gente fala das pessoas que estão hoje talvez mais propensas a cometer um suicídio ou numa situação de maior vulnerabilidade, a gente pode pensar que essas pessoas também estão numa situação de vulnerabilidade social também. As causas, que causa essa frustração que você puxou aí? O desemprego, não é? A falta de apoio familiar. Falta de perspectiva, né? A falta... Perspectiva é algo que a gente pode refletir bastante sobre isso. Quando a gente pensa nos jovens, a gente pensa no ambiente que o jovem é cuidado. Às vezes a gente comete um erro de acreditar que só a pessoa que está sofrendo da famosa depressão é que tem a responsabilidade de se curar. Não é? Eu costumo dizer, e assim a gente defende essa tecnologia que a gente entende, defende isso, é que se uma pessoa adoece, se uma pessoa da equipe aqui adoecer, é porque a equipe está propensa a adoecer também. Porque possivelmente vocês vão sentir o peso de ter uma pessoa adoecida mentalmente aqui também. Reflexos. Reflexo. Ou o ambiente faz essa pessoa adoecer, ou essa pessoa que está doente também interfere no ambiente. Então, não tem como a gente cuidar de uma pessoa só, separando ela do ambiente, mandando para um outro lugar, simplesmente depois manda ela de volta para um ambiente que é adoecido.
Então, se a gente tem que cuidar da sociedade, a gente tem que cuidar das instituições, a gente tem que cuidar dos nossos usuários, a gente tem que cuidar do que a gente chama de família, nos formatos que a gente hoje chama de família, identifica como família. Ô, Silvio, nesse sentido aí, tem uma pergunta que chegou do ouvinte aqui, eu acho importante. Ele está perguntando o seguinte, olha, o quanto a repressão sexual contribui para o suicídio entre os jovens, né? Sim, totalmente. Basta, assim, a adolescência já é a gente já costuma dizer que já é um período muito desafiador pra gente, porque a gente teve, até uma parte da vida da gente, alguém que nos dissesse o que a gente tinha que fazer. De repente, a gente precisa dizer por si mesmo. Então, é muito confuso para passar por essa fase. Então, a gente precisa... fase de rebeldia, né? Não é só rebeldia, mas de autonomia. Também. Eu preciso me rebelar contra alguma coisa até para ter uma autonomia, de certa forma. E isso precisa ser respeitado. Não pode ser tratado como doença, como sintoma. Então, a gente não pode confundir as coisas. Então, isolamento na adolescência pode ser normal, sim. Mas se a gente entende que esse isolamento permanece, não tem como a gente acessar essa pessoa, esse adolescente, então a gente tem que acionar, a gente tem que chegar perto, a gente tem que conversar. Então a questão da repressão sexual, que acontece principalmente nessa fase, que a gente está se descobrindo enquanto corpo, enquanto pessoa humana, então é muito importante que a gente tenha a possibilidade de falar. Às vezes dentro de casa, o adolescente, a pessoa não tem essa possibilidade de falar. Então precisa ter serviços, ou pela escola, pela educação, ou pela saúde, ou pela comunidade, que acionem portas de entrada, possibilidades de cuidado. O senhor citou sobre a questão da base familiar, questões financeiras e a questão também da desigualdade. Hoje em dia, no mundo conectado de rede social, de comparações, isso também tem colaborado, infelizmente, para essa situação, as comparações, ele viajou para tal lugar, a foto dele tem 1000 curtidas, eu não consigo. Essa questão de competir também tem gerado isso? Concordo perfeitamente e vou dizer o seguinte, nessa competição, às vezes a gente entra numa luta que parece ser sutil, mas não é. Às vezes a gente vive uma obrigação de felicidade. A gente vive uma obrigação de que a gente... A própria competitividade influencia nessa obrigação. A gente tem que estar bem o tempo todo. Se estar bem se tornar uma obrigação e se tornar, de certa forma, opressor, agressivo, isso acaba adoecendo o ser humano. Embora estando mal, tem que estar bem. Então, se eu olho para a rede social, tá todo mundo bem, parece que eu me obrigo, de certa forma, a estar nesse movimento também. Então, tudo demais. Hoje nós vivemos, depois da pandemia, uma sociedade que saiu exausta da pandemia, né? Saiu exausta já de toda a questão política, de conflito, de agressividade exposta, né? Que muita gente se sentiu autorizado a falar muita coisa e a falar de modo agressivo e tornar a agressividade algo, talvez até uma bandeira, não é? Então as pessoas não tinham mais cuidado com o outro. Ninguém cuidava mais do outro, diziam as coisas de qualquer maneira. Então a gente saiu de um período, e com a pandemia, que a gente vem exausto. Então há um cansaço mental importante que precisa ser considerado em todas as instâncias, não é? Dentro da família, dentro do trabalho, e que muitas vezes a gente só nomeia, fulano deprimiu, afasta. Não é isso, não é essa a questão. Nós temos que realmente fazer uma política dentro dos nossos ambientes de trabalho que a gente consiga valorizar as pessoas de uma outra forma e reconhecer que esse cansaço não é só de uma pessoa, mas de todos nós. Nós estamos todos exaustos. Ô Lucilvio, quais são as vacinas, digamos assim, do ponto de vista de que a pessoa pode estar, a gente está aqui trabalhando, está no dia a dia e tal, e às vezes está vulnerável, tem uma janela aberta para a gente cair, né? E faço essa pergunta com base já mais recentemente no desabamento do Wesley Safadão, porque você pode imaginar que ele preenche boa parte dos requisitos, né? Ele não tem um problema financeiro, não tem um problema da desigualdade econômica. Mas o burnout atinge a todo mundo, né? Não vai atingir, talvez não atinja com essa nomenclatura a classe mais pobre, porque talvez as pessoas digam, eu estou exausto, não consigo levantar da cama, talvez ninguém nomeie como burnout, mas aí... Mas é a mesma coisa que é do excesso do trabalho naquele ponto. Mas a minha pergunta é exatamente essa, assim, quais são os cuidados que a gente tem que ter para se proteger de cair, né? De desabar nesse sentido. Às vezes você está dizendo, olha, não, eu tô bem, eu tô ganhando muito dinheiro, não, eu tô bem, eu tenho pessoas que me amam, tem muita gente que me ama, sou cheio de fã, e de repente você cai porque alguma janela ficou aberta. Quais são as vacinas que a gente pode ter
para poder dizer só, vou cuidar disso aqui, isso aqui já tem uma vacina aqui, não entra aqui. A ansiedade e a depressão não vai entrar por essa janela, nem por essa, porque eu fechei, eu tapei, tô tomando os cuidados para fechá-las. Primeiramente a gente tem que parar e pensar o seguinte, se alguém está sentindo sintomas diferentes do comum, do rotineiro, seja pela ansiedade, por essa preocupação com o futuro, ou seja pela depressão, se sentindo pesado, se sentindo amarrado a uma questão do passado e tudo mais, não vamos levar isso como uma coisa necessariamente ruim. Se o corpo adoece ou sintomatiza, é porque ele está precisando de cuidados. Então, se alguém fica mais triste do que deveria, então é porque ele está precisando de ajuda. É um sinal. É um sinal. Então, uma coisa para a prevenção é estar atento aos sinais. Estar atento aos sinais é importante. E parar com essa bobagem de que as pessoas não podem chamar a atenção. O ser humano, desde que nasce, ele só sobrevive porque chama a atenção. Uma criança só se alimenta, só mostra o seu desconforto porque chama a atenção, porque chora, porque grita, porque atrapalha o sono do pai e da mãe. Então a gente cresce e a gente começa a criar na sociedade uma cultura de que a gente não pode chamar a atenção. Quando um adolescente chama a atenção, quando um homem muda seu comportamento, quando uma mulher no trabalho, uma colega de trabalho muda seu comportamento, alguém pode dizer assim, de forma preconceituosa, fulano só quer chamar a atenção. Preste atenção que essa pessoa está pedindo ajuda de alguma forma. Então, estar atento aos sinais é importante. A OMS diz o seguinte, saúde, o conceito de saúde é completo bem-estar bio, psíquico e social. Então, assim, se a gente for falar em bem-estar, não é a gente estar pleno o tempo todo. Não existe essa pessoa que esteja numa excelência o tempo todo. Nem o safadão vai conseguir estar nessa excelência o tempo todo. Ele precisa entender que ele, como ser humano, a excelência é algo que a gente alcança um momento, a gente precisa respirar e talvez voltar a conquistar uma excelência mais à frente. Mas ninguém consegue chegar num platô de excelência e se manter pleno durante o resto da vida. Não existe isso. Porque nós somos seres de busca, de frustração, de querer ter outros sonhos e tudo mais. Então, bem-estar... É porque todo mundo só quer ver o arco-íris, no entanto, não quer enfrentar a chuva, né? Então, bem-estar é algo que equilibra o bom e o que não tá, o desconfortável. Então, eu me sinto saudável, eu estou saudável, eu me sinto saudável hoje. Mas isso quer dizer que se eu for passar agora por uma bateria médica, talvez eu não descubra um problema comigo? Quer dizer, eu estou isento de qualquer mazela? Não. Eu tenho problemas, mas eu sei lidar com essas questões. Então, o bem-estar que a gente precisa proporcionar e estar atento é equilíbrio. É equilíbrio. Então, se a gente tiver um pouco de atenção com o outro, a gente vai perceber e se comunicar de uma maneira diferente. Então, uma coisa que a gente desaprendeu e talvez fez a gente se afastar um pouquinho da nossa humanidade foi não estar atento ao outro ou a si mesmo. Então, parar para perceber que nosso corpo precisa de um cuidado que hoje não é... Antigamente as pessoas diziam assim, vou procurar um psicólogo, é coisa de doido. É coisa de doido. Talvez a coisa mais maluca que a gente possa pensar é não procurar, hoje em dia. Então hoje a gente tem formas de se acessar isso, mesmo as camadas, as pessoas que acham que talvez psicólogo é uma coisa de luxo para muita gente. Hoje nós temos psicologia e tantas outras profissões, tantas outras estratégias de cuidado, né? Terapia ocupacional, educação com arte, com um cuidado mais integrado, né? Dentro dos serviços, né? Como o equilíbrio do ser, que a gente tem técnicas corporais e até técnicas que unem a acupuntura, cuidados corporais, né? E tudo mais que fazem com que a gente tenha acesso a isso. Então, há uma possibilidade boa para qualquer pessoa hoje de acessar os serviços e de reivindicar isso quando eles também não estão funcionando direito. Doutor, deixa eu fazer aqui uma última pergunta ao senhor, da minha parte. Acredito que quem está em casa já passou por isso, sobre a questão dessa oscilação do humor que tem sido cada vez mais frequente nas pessoas. Tem dias que você acorda com bom humor, com uma boa autoestima, mas tem dias que você acorda para baixo, que não quer dar um bom dia a ninguém, ou não quer ir trabalhar, não quer sair de casa. E isso tem acontecido com frequência em muita gente. O que é isso, doutor? São tantos fatores, assim. Tanto é que quem chega na clínica, a gente tem que escutar muito bem para entender o que é essa oscilação. Primeiro, a oscilação não é um problema.
Até porque ninguém vive numa... É comum essa frequência de oscilação? Veja, nós somos máquinas, né? Nós somos seres que a gente não vive uma estabilidade de humor o tempo todo. Então nós somos seres de oscilação, sim. Até para a gente respirar, a gente precisa oscilar. Se você colocar alguém ligado nos aparelhos, a gente só mostra que está vivo porque oscila lá, tanto o auditivo como o visual. Então, assim, mentalmente também nós somos seres de oscilar. Às vezes, quando a oscilação é muito aguda, é muito intensa, isso chama a atenção para a gente pensar, o que está acontecendo comigo? Veja, você pode chegar hoje para conversar comigo e dizer, Lucílvio, eu estou me sentindo assim muito frágil, estou começando a chorar do nada. E a gente vai começar a conversar e vai tentar entender. O que é que nesse processo talvez você não aceitou, que era difícil? Era difícil nesse processo, talvez dos últimos meses, talvez dos últimos anos, que era difícil que você saiu engolindo sem se preocupar com isso. Porque a gente entra no nosso automatismo e não quer cuidar. Até que chega um momento que o corpo diz assim, ou você cuida, ou eu não funciono mais. Então essa mudança de humor não é nada de se preocupar, não. Agora, se persistir... Nós somos seres de mudança de humor, de oscilação. A gente não tem que ter a obrigação de viver feliz ou viver bem o tempo todo. E até porque... Assim, só na rede social. A gente tem perdas. Todo dia a gente perde alguma coisa e conquista alguma coisa. Pelo que a gente perde, a gente chora, lamenta. E pelo que a gente conquista, a gente vibra. Então, nós somos seres de oscilação. A gente não se mantém conquistando o tempo todo, nem só perdendo o tempo todo. Quando a perda é grande, quando a gente perde um ente querido, a gente tem o direito de chorar, de viver o luto. E às vezes as pessoas até dizem assim, não chore não, vai passar. Daqui a pouco você começa a vida e esquece. Não, nós temos direito de viver o luto. Durante a pandemia, quantas pessoas enterraram seus entes, não tiveram o direito de enterrar os entes queridos? Não tiveram direito. Aí você imagina como isso fica na mente da gente, no luto, que só agora, depois que a gente conseguiu sobreviver à pandemia, a gente começa a falar e elaborar, não é? Tá aí, doutor Lucílvio Silva, muito obrigado pela sua presença aqui nessa sexta-feira no Arapuã Verdade, no Rede Verdade, que a gente vai encerrando, inclusive, aqui no Rede Verdade. Só fica pra gente dar um tchau aqui no Arapuã Verdade. Você que estava acompanhando aí pela TV Arapuã, muito obrigado pelo carinho. Um ótimo final de semana, até segunda-feira. Doutor Lucílvio, muito obrigado pela sua presença aqui, viu? Eu que agradeço. Sempre que a gente puder, a gente vai estar aqui compartilhando com vocês e ajudando a população a entender um pouquinho essa coisa que é a saúde mental, e que a gente está tão perto da gente e a gente cuida tão pouco dela, tá? Busca ajuda. Bom demais. De janeiro a janeiro. De janeiro a janeiro, de preferência. A janeiro. Muito obrigado. Com todas as cores. Bom demais. Fernando Braz, vamos sexta-feira com cara de segunda, mas tá aí pra gente.